Falando do mínimo básico de jornalismo, então, Fernão, vamos falar do mínimo básico de jornalismo. Me dê um minuto aqui. Saiu agora há pouco uma notícia da Folha de São Paulo, veiculada na Folha, e agora já eu acompanhando aqui na internet, veiculada em quase todos os grandes veículos de mídia, de que, eu vou ler aqui a notícia direto da Mônica Bergamo na Folha. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado bloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais. Aí tá aqui a Mônica Bergamo. O ex-presidente Bolsonaro afirmou a interlocutores, com quem mantém contato direto no Brasil, que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Ele teve a certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido Zambelli reativasse suas redes, então suspensas por ordem no tribunal. Na decisão que desbloqueou, isso não interessa muito. Ela comenta aqui, num primeiro momento, a reação de Bolsonaro pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Eles creditavam as falas ao que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade dos seus próprios filhos. E aí segue aqui uma reportagem da Mônica Bergamo. O fato é que, fazendo o mínimo do jornalismo, eu entrei em contato com ambos, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli afirmou, e até queria estar aqui participar do nosso programa, pediu até para vir amanhã, mas eu expliquei para ela que o nosso programa ainda, pelo menos por enquanto, não é diário ainda, afirmou que óbvio que ela não traiu o presidente, que o que está acontecendo é uma repercussão de uma entrevista que ela concedeu na Folha no dia anterior, onde ela entende que a entrevista houve uma certa manipulação na entrevista. Nas palavras dela, ela fala, eu quero ler aqui para não correr o risco, tá? Ela falou, olha, deram uma distorcida na entrevista, mas agora eu tenho que viver com as consequências. Ela entende que ela não foi feliz em alguns pontos da entrevista também. Mas o próprio presidente Bolsonaro, quando eu questionei a respeito da fala da Mônica Bergamo, que a Mônica Bergamo afirma que o presidente diz que a Carla Zambelli o traiu. O presidente foi muito enfático comigo e as aspas dele são as seguintes: eu não converso e não discuto e não vou entrar nesse assunto com ela. O que ela falou, Carla Zambelli, é problema dela. Agora, tem uma jornalista dizendo aí que eu afirmei que ela me traiu e não é verdade. Então o presidente Bolsonaro falou, não falei nesse assunto com a Carla Zambelli, não vou falar, e o que ela fala é problema dela. Agora, eu não falei para ninguém que ela me traiu. Não é verdade. Então o presidente está desmentindo a jornalista. Qual é a evidência que a jornalista traz para suportar a tese dela? Nenhuma. Os supostos interlocutores, né, vozes da mente dela, não sei qual é a origem. Eu posso dizer aqui que conversei com interlocutores do presidente Lula, que disse que vai congelar a poupança. Tem que trazer o mínimo do jornalismo, como estava dizendo o Fernão, você trazer alguma coisa que sustente a sua tese. Senão, deixa de ser jornalismo e passa a ser fofoquinha. Funciona, é um jornalismo para a revista Tititi, para a revista Caras, talvez funcione. Para um jornal como a Folha de São Paulo, não deveria funcionar. Então, ao menos que o jornalista vá e coloque a credibilidade dele, como eu estou fazendo aqui, no ar, dizendo, eu conversei com os dois. A fonte primária está aqui. Eu conversei com Carla Zambelli e conversei com o presidente Bolsonaro. A Carla Zambelli ainda afirmou o seguinte, olha, qualquer um que leia essa matéria vai ver que o que eu falei seria que eu gostaria que o Bolsonaro estivesse no Brasil liderando a oposição. Não poderia tê-lo traído se eu estou dizendo que eu gostaria que ele liderasse a oposição. Então, aí, Paulo, quer dizer, tecnicamente, você pode fazer uma matéria citando fontes que você não revela quem são. Claro, isso acontece. Eu também já fiz. Você tem uma regra, por exemplo,
naquele famoso caso do Watergate, né, o, o, o editor do jornal exigia do repórter que ele tivesse confirmação por 3 fontes diferentes, né, para dar uma notícia que tinha o potencial de impacto que ela realmente teve, né, de derrubar o presidente da República dos Estados Unidos. Então, esse é um critério. Né? O outro critério vai da relação do jornalista com a fonte. Então, tecnicamente, a matéria não está errada, né? Porque não citou qual foi a fonte. É possível que, tanto é possível que ela tenha ido além do que a fonte disse para ela, porque se a fonte dissesse para ela que o presidente ficou muito incomodado e ela traduziu isso como se sentiu traído, né? E depois o Bolsonaro dizer eu nunca disse essa frase, até aí disse que disse de um lado e do outro, né? Mas não é isso que importa, né? Nessa altura do desastre jornalístico brasileiro, não é isso que importa, né? O que importa é que você tenha atitudes frontalmente contrárias às regras mais elementares do jornalismo sendo praticadas e afirmadas. Quer dizer, você não vê na televisão brasileira, com exceção da Jovem Pan, né, ninguém falar desses 900 e não sei quantos que continuam presos, né, pela suposta invasão e depredação dos 3 palácios lá da Praça dos Três Poderes, né, cujas câmaras, as câmaras instaladas nos palácios, né, o produto dessas câmaras, as filmagens feitas por elas, foram postas sob sigilo pelo Lula. Né? No momento em que eles assistiram esses vídeos, que possivelmente mostravam gente depredando aquilo muito antes da multidão entrar, e aquelas outras coisas que nós já tivemos pistas suficientes para saber que aconteceram, né, foram postas sob sigilo, o que reforça claramente essas pistas. E nada disso é mencionado. Né? Você tem 1.000 pessoas presas, né, que estão sendo ignoradas pela imprensa. Né? Essas pessoas têm famílias, têm advogados, enfim, tem todo o rabo possível de uma história como essa, ou de 1.000 histórias como essas, e nenhuma palavra disso foi veiculada. Então, tudo isso é muito mais grave, né, e muito mais mortal para a imprensa brasileira, o que é uma coisa gravíssima, porque sem imprensa você não tem democracia. Né, e se você desacredita a imprensa no nível em que ela está sendo desacreditada aqui, né, pelos próprios jornalistas profissionais, que eu ponho entre aspas, né, você tem um desastre previsível pela frente, né, porque até que o mercado se encarregue de punir quem está fazendo isso, como está punindo e vai punir mais gravemente ainda, né, e crie as condições para que se substitua essa imprensa por outra válida, né, o Brasil fica solto no espaço, né, e entregue a pessoas que estão praticando violências sobre violências. Quer dizer, nenhuma das ações do Alexandre de Moraes, desde a primeira até a última, até agora, foi feita dentro da lei ou sequer da Constituição brasileira. São todas ataques frontais à lei e à Constituição brasileira, e você não ouve uma palavra disso na imprensa. Né? Quando eles mencionam essas 960 pessoas presas, são 960 terroristas, 960 antidemocráticos, golpistas, e sempre tem um adjetivo antes e um adjetivo depois, que já fez um julgamento e já condenou esse pessoal na boca de cada jornalista que menciona a existência dessas pessoas presas. Então, tudo isso são violações gravíssimas, muito maiores do que a possível extrapolação de grau nas declarações ouvidas por essa jornalista de fontes próximas ao presidente. Mas você me permite, Fernão, eu quero passar a palavra para o Gerson, mas me permite, é o mesmo fenômeno. Eu acho que você está absolutamente correto em dizer que o grau
é muito mais sério, tá perfeito, é exatamente isso. O grau é muito mais sério quando nós dizemos que quando a imprensa omite os presos. Mas é o mesmo fenômeno. O fenômeno é que o jornalismo ele deixa de ser noticiar os fatos, noticiar o que está acontecendo e dar contexto a esses fatos e passa a ser propaganda. Propaganda no... Não, aí é diferente, Paulo, você me desculpe. A Zambelli deu margem Não, mas não é isso, Fernão. A interpretação do que ela disse como uma reversão do que ela vinha dizendo. Mas não foi isso que o jornalista fez. O jornalista disse que a jornalista disse que o presidente disse que ela o traiu. E vamos aqui. Vamos aqui. Ela disse que uma fonte próxima do presidente. Exato. Não. Ela afirma que o presidente disse. Tá aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro afirmou. O título é Bolsonaro afirma. Não tem nem no título da reportagem segundo interlocutores. Não. Depois explica que foi segundo interlocutores. Mas o título da reportagem é Bolsonaro afirma. Então, a jornalista deveria... Agora, quem são os interlocutores próximos do Bolsonaro que conversam com Mônica Bergamo? Não existe. É claro que, no caso, como é uma jornalista sem acesso ao presidente, ela precisava ter um alto padrão de alguma coisa de credibilidade para afirmar que os interlocutores estão falando isso. O meu ponto nessa história, Fernando... Se você afirmar peremptoriamente que ela não pode ter nenhuma fonte próxima ao presidente, então você está se comportando quase como ela. Não, eu tô... Obviamente... Vamos lá. Eu fiz um questionamento. Quem é a fonte, o interlocutor do presidente Bolsonaro que conversa com a Mônica Bergamo? Eu não acredito. Segundo, o próprio presidente diz que é mentira. Terceiro, por que a jornalista não ligou para o presidente e perguntou cadê a confirmação que a gente aprende na faculdade de jornalismo? O contraditório. Por que não procurou a própria Zambelli para ela comentar o troço? Eu não vou defender fulano ou Beltrano, mas eu estou dizendo para você que fazer matérias com esse arcabouço é legítimo, né? Desde que, claro... Desde que seja verdadeiro. Seja honesta e esteja reportando fielmente aquilo que ela ouviu de alguma fonte que ela reputa como próxima do presidente. Mas é isso que eu estou dizendo, Fernão. O objetivo... Ela não quer saber. O que eu digo para você é que ela não quer saber, Fernão. Perto do que... Não, mas é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno, Fernão. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o que ela está fazendo é simplesmente propaganda e militância. Se a notícia fosse sobre o Lula, ela tinha checado 10 vezes e provavelmente sequer tinha publicado. Porque o objetivo dela não é noticiar os fatos, é fazer propaganda política, é fazer propaganda ideológica. E é por exatamente esse mesmo motivo, que a imprensa não noticia os 1.000 presos políticos brasileiros. Eu te digo o fenômeno por trás é o mesmo. Eu estou concordando com você, tá? O grau é diferente. Claro, o nível de gravidade é diferente. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.